Injeção intramuscular. Tem lá a aula completa, né? Na aula tá até grande demais, precisa simplificar aquela aula que eu gravei para vocês. Do sistema muscular, vocês lembram, né? De forma geral, deltoide, a gente só vai usar deltoide para vacina. Tá? Por que deltoide para vacina? Porque é rápido. Ok? Só por causa disso. Porque é rápido. Imagina, essa semana teve vacinação aqui na faculdade, não sei se vocês viram na entrada. Aí você forma uma fila com 100 pessoas. Como é que eu vou expor o glúteo de alguém? Porque não tem, você não tem um stand. Né? E eu preciso que o processo seja rápido para eu limpar logo a fila. Então, de forma geral, vocês vão decorar dessa forma. Okay? Que medicação que eu faço no deltoide? Vacina. Por quê? Porque é rápido e o volume é pequeno. Deltoides normais, não de pessoas que são fisiculturistas ou coisas do gênero. Deltoides normais, 1 ml. Tá? Inclusive a gente lá na aula até coloquei isso para vocês. Deltoides normais, no máximo 1 ml. Óbvio, às vezes você vai pegar pessoas que é até magrinha demais. Professor, já aconteceu de você bater no osso da pessoa? Já. Não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20. Às vezes a pessoa é pequena demais. Então você tem que tomar muito cuidado. Então aqui o que nos interessa, segundo contexto, vasto lateral. Então nós temos aqui o músculo da coxa. Ok? Quando a gente olha a coxa na sua porção anterior, aqui a porção medial, não nos interessa o músculo neste momento, mas eu observo o amarelo aqui, ó, nervo femoral. Então a gente sempre tem que fugir dos nervos. Por quê? Porque se eu machucar o nervo, já era, filho. Dependendo da lesão, não volta nunca mais. Perde movimento e perde sensibilidade. Ok? Então, olhando pelo joelho fica mais fácil. Vasto medial, reto femoral, vasto lateral. Aí abaixo do reto femoral, eu tenho um intermédio. Por isso que ele é quadríceps. Uma origem, uma inserção, 4 origens. Tudo bem? Qual é o músculo que a gente utiliza aqui? Vasto lateral. Aqui, pensou da face à lata, trato iliotibial. Nós vamos atravessar mesmo o trato iliotibial. Ok? Atravessa o trato iliotibial. Divide o músculo em 3 e nós vamos pegar esta parte. Ok? Pode fazer com a mão mesmo no paciente no começo. Muito usado em criança também em vacina. Por quê? Porque dói demais. As pessoas, quando vão fazer auto-administração de medicação, você ensina a pessoa a administrar no vasto lateral. Porque às vezes a pessoa não tem quem administrar. O Brasil está evoluindo, o home care está se tornando inclusivo. Na verdade, o home care começou público em 1997 aqui no estado de São Paulo. Depois virou particular e agora está retornando para o público. Por quê? Porque é mais barato. É muito mais barato. Mas não é todo lugar que tem home care. Então a gente faz aqui. É um músculo grande. Então ele cabe até 4 ml. Isso em pessoas normais. Aí você tem uma pessoa muito forte, aí você pode colocar um pouco mais, não tem problema. Qual que é a contraindicação? Dói demais. Para quem já jogou bola e já tomou uma paulistinha, se uma paulistinha fica doendo o dia inteiro, imagina uma injeção. Porque o lado ruim é porque toda vez que você anda, você tem que usar o músculo. Então ele dói bastante. Tá? Aí nós temos aqui nesta região, e esse daqui é extremamente importante, nós temos o glúteo.
máximo, embaixo do glúteo máximo tem-se o glúteo médio. Aqui vai mostrar o glúteo mínimo, tá? Essa imagem aqui ela tá meio esquisita, porque o glúteo médio ele está avançando para a região do trato iliotibial. Porque você tem aqui o glúteo máximo e em cima do glúteo máximo a gente consegue ver o glúteo médio. Tudo bem? Aí nós vamos ver a técnica, a mais comum é a dorsoglútea. Por que dorsoglútea? Porque é o glúteo dorsal. O que é dorsal? É o que está mais posterior. Então a mais comum é a dorsoglúteo. O que a gente faz na técnica do dorsoglúteo? E aí aqui precisa ter muita atenção. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Vocês vão pegar o que a instituição disponibilizar. Ou vai ser algodão, o algodão hoje usa muito pouco. Ou vai ser gaze, ou vai ser aquelas almotolias descartáveis com álcool, pouco importa. O que a instituição te der, é o que você vai usar. Tudo bem? Você vai chegar no glúteo do paciente, você faz um X com álcool. No começo, faça isso. Não seja... não superestime a sua capacidade. No começo, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer um X com algodão, porque aí você vai ver o molhado do álcool. Beleza? Aí nós temos 4 quadrados. A gente chama de quadrante. Superior e inferior. Lateral e medial. Então, superior, lateral, superior, medial, inferior, lateral. Qual que é o quadrante que a gente usa? Superior, lateral. Superior, lateral. Por que a gente usa o superior, lateral? Porque está passando aqui, ó, o isquiático. As pessoas chamam ele de ciático. O nome correto é isquiático. Ah, professor, eu vou falar o quê? Fala o que você quiser. Porque na prática ninguém vai falar isquiático. Ok? É o professor de anatomia que usa esse nome. Tudo bem? Ele está aqui. Mas às vezes você tem pessoas que não têm bunda. Tem gente que é desprovido, né, da região posterior. E aí quando é menina, você ainda vê meninas. Nossa, que dor nas costas, por quê? Foi porque você não tem bunda. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque você fica empinando o que você não tem. Por isso que dói as suas costas. Aí o que vocês vão fazer? Então percebe que esta é a região que a gente vai aplicar, certo? Ótimo. Tem mais alguma técnica? Porque sempre prima pelo excesso de segurança. Por quê? Filho, você nunca sabe o que passa na cabeça da pessoa que está trabalhando. E se veio na sua mente a possibilidade de vai dar M, é melhor você se preparar para ele. Se prepara sempre para o pior. Porque se eu estou preparado para o pior, já aconteceu qualquer coisa. Preparado para o pior. Aí o que vocês vão fazer? Um outro quadradinho. Por quê? Porque aí agora eu não tenho risco nenhum. Olha a distância. Porque se o indivíduo administrar uma medicação aqui, ele furar aqui, ele está errado? Se eu apenas dizer quadrante superior lateral, ele não está errado, ele pode usar qualquer parte. Então limita mais ainda. Vai no quadrante e faça um outro quadrante.
E aí, quando você vai administrar a medicação, as pessoas acham até estranho. Você fala assim, nossa, eu achava que era no meio da bunda. No meio da bunda tá outra coisa, meu filho. Porque as pessoas acham que é aqui, no encontro das linhas do primeiro quadrante, que ela vai tomar, na parte mais protuberante do glúteo. Se você fizer uma pesquisinha rápida, você vai ver todo mundo falar, põe o dedo onde você acha que você toma a medicação. Eles vão falar aqui, bem no meio do glúteo. E aí você vai dar a medicação aonde? Quase aqui em cima, ó, na crista ilíaca. Olha lá. E aqui fora. Tanto que, se eu for expor o paciente, vamos mostrar a bunda peluda. Não, valeu. É porque eu vi que você está com a calça mais fácil. Se eu for expor, eu faço só isso aqui, ó. É aqui. Com o tempo você decora. Ah, professor, se você for um pouquinho mais para cima, não tem problema. O que você tem que ter medo é de ir para dentro e para baixo. Porque o nervo está vindo por aqui. Então, se eu for expor, é só isso aqui, ó. E é muito comum você ir dar a medicação no paciente, ele já chegar abaixando as calças e falar, não, filho, não é exame proctológico, é só uma medicação, calma. É normal. Porque a pessoa acha que a medicação é aqui no meio. Ficou claro? Olha lá. É bem na lateral. Eu não preciso expor mais nada. Só isso aqui já é o suficiente. No começo eu vou pedir para vocês expor mesmo. Por quê? Para vocês não ter o menor possibilidade de erro. Zero possibilidade de erro. Tá? No começo, expõe. Aí depois, com o tempo, vocês vão ganhando experiência. Ok? Essa é a mais comum de todas. A mais comum de todas é a dorsoglúteo. Então, as pessoas quando falam a administração da medicação no glúteo, elas só veem isso daqui. Aí nós vamos chegar numa terceira, que é raro você ver alguém administrando, e quando você vai administrar, o paciente fala assim, e os seus colegas vão fazer, porque é raro, muito raro uma pessoa saber que existe essa possibilidade. Mas professor, por que você está explicando isso? Porque às vezes o indivíduo ele vai tomar uma sequência de medicação intramuscular que precisa de rodízio, senão eu causo necrose. E aí eu não posso ficar rodiziando só no glúteo. Então aqui, mesmo que eu não saiba da próxima, eu já tenho 4 possibilidades. Glúteo direito, glúteo esquerdo, vasto lateral direito, vasto lateral esquerdo. Aí eu subo de novo. Então eu já tenho 4 possibilidades. Já alivia. Porque é o tempo de... Quando eu jogo a medicação intramuscular, já está absorvido? Já está absorvido? Não. O que é a absorção mesmo? O que é a absorção mesmo? Eu joguei medicação no músculo. Quando é que ela estará absorvida? Quando ela chegar na corrente sanguínea. Quando ela não entrar em contato. Quando ela for transferida. Ok? Ela tem que sair do músculo e ir para o sangue. Aí eu digo que é absorção. E o tempo de absorção, dependendo do produto, demora. Às vezes eu tenho produtos que são muito leitosos. E aí demora. Né?
Porque eu tenho um exemplo da famosíssima, que foi o que a turminha me viu quase desmaiando, Benzetacil. Meu Deus. Teve, meu Deus mesmo. Eu ainda falei pra Simone, falou assim, vai tudo de um lado, sofre nem a pau. Foi porque eu sou homem, filho, eu morro de medo, mas você vai tomar duas. Eu prefiro tomar duas, que aí pelo menos eu ando com a bunda dura do que eu ando mancando uma semana. Eu estava com um quadro infeccioso que eu precisei tomar 4 sessões, uma por semana. Não foi sífilis, tá? Ok? Então, durante um mês, você falou, uau! E aí eu tomava na sala de aula, ficava mais branco que o avental. Porque eu sou homem. Então já veio um outro ensinamento. Eu lembro que quando eu estava fazendo as vacinas, né? Aí aqui tem vários frascos das vacinas que foram administrados. Eu falava para as meninas, ó, se chegar um cara aí, um homem, e quanto maior, né, mais medo ele tem. E ele falar que tem medo de injeção, não faça nada, manda ele sentar e me chama, deixa que eu faço. Porque eu já vi um monte de gente desmaiando. Okay? Homem só consegue aguentar a dor se ele tiver na adrenalina, ou praticando esporte, ou brigando mesmo. Senão, o limiar do homem para a dor é muito baixo. Quando ele está praticando esporte, quando ele está muito estressado, quando ele está brigando mesmo, ou lutando, aí o limiar dele aumenta. Ok? Então, nessas situações, faça sentado. Ok, se é no glúteo, deita. Deita o cidadão. Melhor pecar pelo excesso de segurança do que ter uma falha no seu histórico profissional. Tudo bem? Então, nós já vimos aqui 3 administração de medicação. Nós até vamos treinar no deltoide, porque como é agulha de insulina, não vai nem chegar no músculo. Tá? Então vimos o deltoide para vacina, extremamente fácil e simples de aplicar. Intramuscular, o vasto lateral, também muito fácil, muito simples de aplicar, mas o efeito dolorido demora demais. E agora a dorsoglúteo. Vamos para a terceira, que é a ventroglúteo. Então a dorsoglúteo, e aí vocês vão ver na internet, eu já vi algumas aulas, de pessoas dizendo, não, vira o bisel deste jeito, não, vira daquele, não, se virar deste jeito é melhor. As fibras musculares, elas são oblíquas. Porque se eu tenho eixo longitudinal, percebe que ela forma um ângulo menor do que 90 graus. Então as fibras, elas são oblíquas. Ok? Então eu já vi dizendo, não, coloca o bisel virado para baixo. Não, põe o bisel virado para cima. Não. Assim, de forma geral, o que vocês não vão fazer? Colocar o bisel virado para cima. De forma geral, intramuscular, decora, bisel virado para baixo. Mais fácil. Se eu lembrar que a fibra intraglútea, ela cai para fora, ela é oblíqua, eu até viro o bisel levemente oblíquo. Por quê? Porque se eu coloco o bisel para cima, então vamos imaginar que o bisel é minha unha, beleza? Colocando o bisel para cima, a medicação ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? Quando eu abro aqui,
a sua água? Dou. Dá mais um pouquinho para essa sua água. Por favor. Dá a tampinha. Melhor. Com o tempo, vocês vão aprender. Por isso que eu pedi para vocês adquirirem. Para vocês terem habilidade e conseguir fazer muita coisa sem contaminar. Com o tempo, vocês vão aprender. Como? Treinando. Essa agulha está ruim. Então, quando eu administro a medicação, nós vamos ter algumas possibilidades, ok? Se eu coloco o bisel para cima, quando eu coloco o bisel para cima, ele vai fazer isso aqui. O que é o bisel? A agulha ela não é reta, como um prego, né? Ela tem um corte. Quando eu ponho o bisel para cima, percebe que ela faz isso aqui. E é isso que vai acontecer no meio das fibras. Porque você vai ter aqui o músculo e a agulha ela vai entrar entre as fibras. E aí ela vai ter que distribuir a medicação entre as fibras. Ok? Se eu ponho o bisel para cima, em tese ela vai subir e aí ela vai se acumular mais aqui. Quando eu ponho o bisel para baixo, percebe que aqui ela já está, ó. Olha a diferença, ó. Todo mundo consegue ver? Percebe que aqui ela vai para baixo e aqui ela vai para cima. Quando eu jogo ela para baixo, ela vai acompanhar as fibras musculares. Então a tendência é fazer isso aqui. Não existe nenhum estudo técnico-científico dizendo, olha, o melhor é isso. Não existe. Aqui é apenas suposição fisiológica. E por que a gente recomenda fazer acompanhando a fibra muscular ou, na pior das hipóteses, acompanhando o bisel para baixo? Porque aí a medicação ela tende a se espalhar. E aí quanto mais espalhado ela tiver, mais vasos sanguíneos ela vai tocar. E aí os vasos sanguíneos aqui são os capilares venosos. Quanto mais capilares ela tocar, mais rapidamente ela será absorvida. Ok? Então essa é a teoria, tá? De qual é o lado que eu ponho o bisel. O segundo contexto, eu vou ter um grupo de fibras musculares. Por que a gente usa a técnica de apertar? Porque quando eu aperto, né, eu agrupo uma quantidade maior de fibras. Quando eu solto, eu também espalho mais a medicação. A ideia aqui é... Boa noite, senhorita. A ideia aqui é espalhar a medicação. Espalhando a medicação, você acelera o processo de absorção. É só para isso que serve esta discussão. Qual que é o objetivo de você entrar numa discussão deste nível? Para você se perguntar qual é a maior possibilidade de uma absorção mais rápida. Faço massagem, depois
Fácil. Aí aqui já vem o que nós já falamos. Você é massagista? Você é massagista? Tem a disciplina, técnicas de massagem aplicada à enfermagem? Vocês tiveram essa disciplina? Vocês vão ter essa disciplina? Então vocês vão se formar massagista? Não sei de onde vem essa idiotice. Eu não sou massagista, eu sou enfermeiro. Faço massagem. Que momento que eu faço massagem? No momento que eu estou com a minha esposa e eu quero agradá-la. Ou, no meu caso, quando eu tenho alguns clientes que eu vejo que necessita de massagem. Mas aí ali não é o enfermeiro que está atuando. Caso contrário, como enfermeiro, que momento que eu faço massagem? Nunca. Por quê? Porque eu não sou massagista. É muito comum, dá uma massageada assim, porque aí vai acelerar. Você acabou de ter uma lesão, porque nós tivemos uma lesão perfurante. Você vai cutucar a lesão? Não vai aumentar ainda mais toda aquela etapa do processo inflamatório? Rubor, calor, edema, dor. Professor, posso colocar calor? Também não existem estudos científicos, né? Pelo menos eu não lembro de ter visto. Pode até ter, mas eu não lembro. Ok? Pegando numa suposição fisiológica, o calor vai aumentar o suporte vai ter uma vasodilatação. Com uma vasodilatação, vai ter uma maior quantidade de sangue. E tudo que eu quero é que essa medicação saia do músculo e vá para o sangue. Então, em tese, com o calor, você aumenta a possibilidade de esta medicação ser absorvida mais rápido. E o gelo? O gelo já é o caminho oposto. Gelo, vasoconstrição. Tendo vasoconstrição, menos sangue. Tendo menos sangue, essa medicação fica mais tempo parada no músculo. Ok? Tudo bem? E aí, quando eu falo pesquisas científicas, são pesquisas com grupo controle, né? Às vezes pode ser até o mesmo indivíduo. Ok? Não é um ou dois indivíduos, não. É metodologia científica que vocês ainda vão ter ao longo da caminhada de vocês. Tudo bem? Então, professor, o que... Tá, você falou, e o que você faz? Eu sempre viro o bisel para baixo. Se é intramuscular, eu tento, porque às vezes o paciente está muito agitado, e aí se ele está agitado, vai do jeito que dá. Mas se o paciente está tranquilo, eu tento ainda virar o bisel na diagonal, para acompanhar as fibras musculares. Ok? E eu tento nunca deixar o bisel virado para cima, que é o oposto da punção venosa. Na punção venosa, o bisel é sempre para cima. Na intramuscular, eu sempre deixo o bisel virado para baixo. Tá bom? Por esses raciocínios que eu trouxe para vocês. E aí nós vamos para a terceira, para menos comum e a mais... E é engraçado. É a menos comum, mas é a que causa menos dor e tem menos risco. E é a menos, quase ninguém faz. Aqui nós vamos trabalhar na ventroglútea. Por que é ventroglútea? Porque aqui, região dorsal do glúteo. Aqui, região ventral do glúteo. Na ventroglútea, eu já não pego mais o glúteo máximo. Na ventroglútea, eu vou pegar o glúteo médio. Eu já nem pego mais o glúteo máximo. Exceto se a pessoa, né, tiver um glúteo extremamente poderoso, para ter uma possibilidade de eu pegar o glúteo máximo. Pessoas normais, a gente vai pegar o glúteo médio. E o que nós vamos fazer nesta região? Aqui, nós vamos achar a crista ilíaca do paciente.
O paciente vai ficar de lado para você, pouco importa se ele esteja deitado ou em pé. O ideal é sempre em pé, é mais fácil. Dá para fazer deitado? Claro que sim. Claro que dá para fazer deitado. Percebe que se eu já tenho um paciente acamado, eu consigo fazer essa sem precisar virá-lo em decúbito lateral? Consigo fazer inclusive em decúbito dorsal. Achando a crista ilíaca, todo mundo consegue pegar aí a de vocês, exceto a gravidinha, né? Tudo bem? Todo mundo consegue pegar aí, né? Certo? Sim. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai abrir o dedo desta forma. Abrindo o dedo dessa forma, você vai colocar a ponta, e não é a falange, ok? Eu não vou encaixar a falange, não é assim. Eu vou encaixar só a metade, não é a articulação, é só a metade da falange, ok? Eu não vou articular, eu não consigo dobrar o dedo lá na crista ilíaca do paciente. Não. Então eu achei a crista ilíaca, eu vou travar. Travando, qual que é a referência? A referência é aqui na frente, ó. Essa parte aqui da frente. Essa parte aqui, ó. Eu não estou entendendo o funcionamento. Fiquem de pé, por gentileza. Aperta aqui, ó, como se você fosse seguir para sua virilha. Percebe que você sente essa região aqui, ó. Tira o avental, por gentileza. Qual que é a região que eu estou falando? Essa região aqui, tá vendo? Tudo bem? Ó. Ela não tem como errar. Aí o que eu vou fazer? O segredo é projetar o dedão para essa região. Porque aí eu vou fazer isso aqui, ó. Acho a crista ilíaca, dá licença. Não, continua de lado, por gentileza. Acho aqui a crista ilíaca. Eu vou deixar a crista ilíaca dela bem rente. Aqui com a calça jeans, tudo bem? Eu não vou fazer com a mão esquerda. Meu dedão não vai para o glúteo. O meu dedão ele vem para frente, ó. Olha como é que ele encaixa aqui certinho. Onde eu estou falando. Aí eu vou abrir. Eu vou abrir o dedo aqui, ó. Menos. Porque é uma região que você não mexe. Aí onde que a gente vai administrar? Aqui, ó. No meio do dedo, ó. Quase rente com a porção inicial das falanges do dedo indicador e do dedo médio. Ok? Aqui na primeira falange, na falange proximal. Quase no comecinho da falange proximal. Não é na ponta. Não é na articulação entre a falange proximal e medial. Não. É no meio da falange proximal. Ó. Travei. Essa é a região. Ó. Percebe? Dorso glúteo. Estaria aqui onde está o meu dedo anelar. Dorso glúteo. Dorso glúteo. Aqui. Ventro glúteo. Aqui. Por que é chamado de ventro glúteo? Percebe? Que aqui é o glúteo que está atrás e aqui é o glúteo que está na frente. Mas aqui na frente, aqui estaria o tensor da face lata, que ali naquela peça não está mostrando. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o dedo, a mão desse jeito? É desse jeito que eu ponho a mão? Não, por que não? Porque o polegar tem que servir de referência. Ó. Aí eu vou pegar o meu polegar como referência. Beleza? Travei aqui o polegar. Travei na crista ilíaca.
travei o polegar, travei na crista ilíaca, onde que é a medicação? Aqui. Então, olhando aqui na peça, olha aqui a diferença, ó. Nós dormimos, moça. Eu tenho a sensação. Assim? Não, tô falando, eu acho que deve dormir. Dorso, A gente não mexe. glútea, mais comum. Vocês vão ver isso sempre. Ventroglúteo, raro, raro. As poucas vezes que eu fiz, o paciente estranhou. E teve alguns pacientes que falaram assim, não, eu prefiro do outro jeito. Pode ser? Claro, sem problemas nenhum. Eu não vou discutir com você, não tem problema. Você não se sente seguro em fazer e não há necessidade de um rodízio tão grande, ok. Quando eu tomei a medicação, eu pedi sabendo que dói mais. Por que isso dói mais? Porque todo o movimento que você faz, por que o glúteo do ser humano é avantajado? Porque a gente fica de pé. Porque a gente fica de pé. Então o glúteo ele tem que travar o corpo em pé. Né? Tem um grupo de músculos que tem que travar. Então essas são as 4 possibilidades que tem. Lá nos Estados Unidos, eles ainda têm a do reto femoral, que não tem nada na literatura aqui. Qual que é a literatura que nós vamos seguir aqui? A do Cofem, que é aquela que eu mandei para vocês no semestre passado. Tudo bem? Tudo bem? Até aqui, dúvidas? Angústias? Frustrações? Beleza. Aí nós temos duas possibilidades de preparo da medicação. Que seringas que eu posso usar? Eu posso usar tanto uma seringa de 3, quanto uma seringa de 5, ou uma seringa de 10. Professor, qual que você usa? Eu uso a que tem. Já chegou a usar a seringa de 20? Já, é um desperdício. Mas se é a que tem, é a que tem. Se é a que tem, é a que tem. Você vai fazer o quê? Por isso que eu pedi para vocês comprarem. Porque essa técnica aqui, de ficar manuseando, vocês vão ter que treinar na casa de vocês. Quantas vezes? Quando você achar que você está bom, é hora que você tem que começar a treinar de novo. Tudo bem? Ótimo. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho que diluir. Não se preocupe. Isso aconteceu na UTI. A mesma pergunta que você me fez, me fizeram na UTI. Já contei a história para vocês. Como é que eu jogo isso daqui a aqui? Eu falei assim, eu não estou entendendo a sua pergunta. Porque eu realmente não é que eu não estava entendendo a pergunta. Depois você entende a pergunta, você diz assim, ok. Ainda bem que você tem alguém que gosta de ensinar. Ou eu tenho que diluir a medicação, ou eu já posso aspirar a medicação pronta. Ok? Tanto faz. Tanto faz. Existem as duas possibilidades. Quando eu vamos na mais difícil primeiro, tudo bem? Eu vou diluir a medicação. Tudo bem? Eu vou diluir a medicação. Aqui já está até aberto. Porque ele vem assim. Aí eu tenho que abrir.
Que assim eu sei que ele não foi usado. Se eu vou trabalhar e já pego assim, o que eu faço? Não uso. Não uso. Não, mas e o desperdício? Antes de desperdiçar medicamento do que desperdiçar vidas. Que vidas? Primeiro é a tua. Porque dependendo do erro, você vai ter que achar uma outra profissão. Você pode até ser impedido de exercer a profissão de enfermagem. Segundo, é a possibilidade da perda da vida do paciente. Tudo bem? Então, eu só vou usar se tiver assim. Aí vem a sua colega, fala, não, eu abri para você. Ok, se foi você que abriu, é você que prepara e é você quem faz. Não, mas eu fiz para você. À vontade. Por quê? Porque eu não vou colocar a minha vida em risco. Estudei muito para eu estar onde eu estou e eu gosto de estar onde eu estou e eu quero continuar onde eu estou. Não quero colocar isso em risco. Tudo bem? Segundo contexto, nunca administrem medicações aspirada nem pela tua mãe. E olha que eu estou falando mãe. A tua mãe deu a medicação aspirada para você. Falei assim, então faz, mãe. Não, mas pode fazer. Trabalhei numa prefeitura que eles trouxeram a vacina aspirada de um outro lugar para eu administrar onde eu estava. Eu falei assim, não, aqui ninguém vai fazer. Não, mas o prefeito mandou. Eu falei, então ele que venha e ele que faça. Não, mas Vitor, ninguém fala não pro prefeito. Prazer, Vitor Hugo, não. Ele vai te mandar embora. Ok. Emprego, eu arrumo outro. Porém, não. O problema é ele me demitir. Ali eu não era concursado. Se eu fosse concursado, aí que eu faço. Aí eu falei para eles, meu, vocês são um bando de bunda mole, vocês são concursados. Ele vai passar, você vai ficar. Vocês vão ter o quê? Uns 6 prefeitos, se você trabalhar 30 anos, 24, 28 anos, vocês vão topar com vários prefeitos e você vai continuar, meu filho. O prefeito pode falar o que quiser. Ele é enfermeiro? Não, por isso que ele falou essa bosta. E ninguém da minha equipe vai fazer. Ó, gerente, se você quiser fazer, você chama outro enfermeiro e outra equipe. A minha equipe ninguém faz. Por quê? Porque a equipe é minha. Todo erro que elas fizerem, eu respondo junto. A resposta é não. Não, mas não tem mais discussão. Posso tomar meu café? O que eu tinha para falar já está dito. Não tem diálogo. Ah, mas foi a tua mãe que aspirou. Então é minha mãe que veio e que administra esse troço aí. Eu não sei o que está aí. Ah, não, é vacina. Pode confiar. Vai na fé. Você está maluco, irmão. Isso é muito comum. Ai, querida, tá acabando o plantão? Eu já aspirei as medicações aqui e, o paciente tá tudo bem, você pode fazer, tá? Ok. Temos 2 possibilidades. Quais? Ou você faz, ou vai pro lixo. Essas são as 2 possibilidades que existem. A possibilidade de eu fazer não existe. Ah, eu sou um técnico e eu vou fazer o enfermeiro que se dane. Se você fizer, eu mesmo denuncio você por coisa. Se você não gosta de mim, eu não tenho nada contra você. Só que a partir do momento que você é insubordinado, não sou eu que vou ficar com o meu descoberto trabalhando com você. Pode ficar tranquilo, a denúncia será feita. Nominal. Eu faço. Eu, enfermeiro Vitor Hugo, Corém 106497. Denuncio fulana de tal, Corém tal, pela administração da medicação, aspirado por outra pessoa, por terceiro. Sem que ela estava presente no momento da separação da medicação e do preparo da medicação. Você viu? Não. Então por que você fez? Eu fiz porque eu quis. Então quando você virar enfermeira, você faz porque você quer. Enquanto você for técnico ou auxiliar, você vai fazer se eu deixar. E a resposta é, nunca deixarei. Jamais deixarei. Tudo bem? Ah, foi o doutor Hans Schukrutz. Ok, doutor, faça. Você não confia em mim? Claro que não. Pergunta imbecil. Tá maluco? Tudo bem? Isso não é brincadeira. Ótimo.
Aí eu vou pegar aqui, nesse contexto mais difícil, que aí eu tenho que administrar a medicação. Aí eu tenho... As agulhas, elas são, com o tempo vocês vão decorar. No começo da caminhada, ela é um pouquinho mais difícil. Mas com o tempo vocês decoram. Decoram o quê? As cores. E ainda na época da vacina, eu lembro que eu peguei uma que era... Na época da vacina, eu lembro que eu peguei uma que era preto, preto, preto mesmo. Ok? O preto e o cinza, em regra, vai ser a mesma coisa. Ok? Em regra. Tá? Por quê? Porque esse é um padrão internacional. Porque imagina, você está trabalhando lá no Médicos Sem Fronteiras, você está trabalhando na ONU, junto com médicos e enfermeiros do mundo inteiro. Aí no Brasil você tem uma cor, nos Estados Unidos outra, na Indonésia outra, na Rússia outra, meu, vira um inferno. Como é que você trabalha numa situação dessa? Não, é padrão internacional, a cor é a mesma. O rosinha é o maior de todos, 40/12, é com essa que eu vou puxar a medicação. Para que serve esta? Somente para preparar a medicação, ok? Aí aqui, quando eu peguei essas pretinhas, eu vi preta 30/8 e cinza 30/7. A regra seria o 30/7 milímetros. Então, ou seja, 3 centímetros de comprimento e 0,7, ou seja, menos de 1 milímetro de largura. Aqui, a verdinha, 30/8. E essa daqui, que eles nos deram, 25/meio. Quando a pessoa é muito magrinha ou criança. Tudo bem? Meio milímetro. Lembra lá da sua régua? Cada risquinho 1 milímetro. Então aqui é metade. E 25 é o que? É 2,5 centímetros. Tudo bem? Com o tempo vocês vão decorar. Na prática, vocês vão encontrar muito qual? A 40/12 sempre. Por quê? Porque é com ela que eu preparo a medicação. Ela é mais grossa. Eu vou furar o paciente com essa? Não. Exceto em procedimento muito específico. Mas não é nem essa. É uma agulha que até tem um calibre bem parecido. Mas na ausência, você fala, putz, não tem nada, vai essa mesmo. Mas aqui, em regra, é preparar a medicação. Aí você vai usar uma dessas duas. Por quê? Quando você fala 30, o comprimento é o mesmo. O comprimento é o mesmo. 3 centímetros. Tudo bem? O comprimento é o mesmo. O que vai mudar é só a espessura. Uma é 0,7 e a outra é 0,8. Só isso que muda. E aí, nessa situação aqui, por que eu uso duas agulhas? Por 2 motivos. Motivo número 1. Motivo número 1. Contaminação. E aí eu vi em alguns lugares, né, a pergunta, o bisel contamina? O que é o bisel? Essa parte aqui. Não, meu filho. Não. Por que não? Porque tem uma margem de segurança. Ó. Depois vocês pegam, vocês vão ver. O bisel não encosta na seringa. Ele não encosta. Mesmo se você encostar, o bisel não encosta. Porque aqui é mais alto. É para isso que ele foi feito. Tudo bem? E se eu apenas
puxar a medicação e administrar, é que não tem chance mesmo, porque ficou bem longe. Essa dúvida ela veio nessa situação aqui. Então o que você vai fazer nessa situação? Abre a seringa, abre a agulha, né? Abre a seringa. Aí eu vou puxar. Já vi profissional furando. Já era. Um idiota. Você não fura. Você abre. Aqui, como é que você abre as ampolinhas de plástico? Você gira. Como é que você abre a ampolinha de vidro? Dedão embaixo, dedo indicador em cima e projeta. Puxa o indicador e empurra. Vocês vão ter aula de farmacologia, vocês vão treinar isso daí também. Ok? Aqui a gente só gira. Eu falei para vocês, está muito antigo, aí ela vai travando. Tem horas que as coisas se resolvem na ignorância, na brutalidade. Aí o que você vai fazer? Você vai puxar. E aí como é que você pega? Se vocês puderem se aproximar um pouquinho mais, acho que vai ser melhor para vocês verem. Tá? Se não tiver bom, na próxima aula a gente treina de novo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá bom? Você vai pegar assim, ó. Ok? É desse jeito que você pega. Tá? Por isso que eu pedi para vocês comprarem. Tudo tem um objetivo. Tirou. Travou. Aí você vai trabalhar com ela desse jeito. Aqui, olha o bisel. Tá vendo? Olha o bisel. Ó. Eu vou apontar o bisel para baixo. E aí quando eu começo a puxar, não adianta eu puxar ela para cá. Ela já é feita de um jeito que ela não cai, ó. Porque aí é pressão, não é mágica. A pressão atmosférica impede o líquido de cair, ele está sendo empurrado. Então você vai colocar aqui, ó. Travei. Olha onde que o bisel fica, ó. Bem na pontinha, bem na pontinha. E aí tem que treinar, porque é onde que você vai puxar. O segredo está aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. E aí tem que treinar, ó. Não tem o que fazer. Como é que você vai ganhar essa habilidade? Treinando, não tem jeito. E é fazendo, e refazendo, e fazendo, e refazendo. A professora Gisele, vocês têm aula com ela? Ela é odontóloga, se formou. Gisele. Não, tudo bem, teve, vai ter, estão tendo, vai ter de novo. Mas vocês sabem quem é. Ela até estava falando, a gente estava conversando. Falei, nossa, Vitor, né, quando eu comecei a manusear, os dentistas ficaram... Como é que você tem essa habilidade? Eu falei, filho, eu sou enfermeiro. A gente está acostumado a pegar aqui, resolve outras coisas e não contamina, não encosta. E é tão acostumado que a pontinha não sai. Você se acostuma. Isso não é inteligência. Não tem nada de inteligência aqui. É prática, é treino. Aí você travou ela aqui, tá vendo? Eu não encostei na agulha. Travei. Ó. E aí eu puxo, ó. Olha como é que eu puxo. Eu puxo aqui, ó. De novo. Ó, travei. Vou puxar aqui, ó. Travo uma aqui, outra aqui. E aí eu puxo. Tem que treinar, tem jeito. Aí se você não leva o negócio pra casa, você vai treinar como? Como é que você vai ficar bom se não treinar? Porque às vezes você vai pegar umas agulhas feitas de uma forma bem carinhosa, super eficiente, vendida para o mundo todo. E às vezes, você fala, nossa senhora, você tem que ser o Hulk para puxar esse troço aqui. E aí o que você faz? Às vezes, já aconteceu de eu literalmente ter que colocar
e puxar com as duas mãos. Você fala, pô, essa daqui é uma porcaria mesmo, hein? E aí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Beleza? Aí eu puxei. Então travei, puxei. Pouco importa se é a seringa, se é a ampola de plástico, se aqui é soro, se é água ou se já é o medicamento propriamente dito. Puxei. Aí qual que é o pulo do gato aqui? Eu não vou colocar nesse, tá? Eu vou pôr nesse. Isso aqui provavelmente não vai acontecer porque ele já foi usado na prática e usado em algumas aulas. Você introduz, beleza? Aqui você vai jogar. Normalmente ele vai ter a pressão dele lá dentro. Aí o que que você faz? Você puxa, ó. Você vai puxar e aí você solta. Aqui ele tá até com a pressão. Percebe? O ar travou. Tá vendo? Ó. Aí o que que você faz? Aí você empurra, pega e gira. Você nunca faz assim. Por quê? Porque não é coquetel, meu amigo. Não é, uma marguerita, não é uma caipirinha, caipirosca. Não é nada disso. É medicação. Então você trava desse jeito. Percebe? Ó? Contaminou? Não. Tem como contaminar? Não. Não sei de onde vem essas discussões. Cara, ontem eu vi... Puta, eu vou te falar, eu vi de cada besteira. Ontem eu vi... e o vídeo tinha milhões de views. Eu falei, caramba, né? Puta vida idiota com mais de milhões de views. O que você faz se você tem um ataque cardíaco? Filho, você morreu! Só se o seu espírito for o Ghost fazer a massagem em você. Eu falei, cara, eu vou ver o que esse idiota tá tentando me ensinar. Eu parei. Puta que pariu, cara, sorriu. Vamos voltar pra cá. Entendeu? Travei aqui, ó. Gira. Em que momento que eu vou parar? Quando eu olhar e ver tudo diluído. Tem medicação que, cara, você tem que ficar girando ali quase 1 minuto. E não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Gira. Pega isso aqui, ó. Você vai ficar quase 1 minuto aqui. E é tão espesso que para eu chegar em 10 ml eu só jogo 6. Porque 4 ml é só de pó. Olha a quantidade de pó. Tem pó pra caramba aqui dentro. Pra caramba aqui dentro. 4 ml é só de pó. Aí a pessoa fala, o pó expande. Não tem nada que expande aqui, ô Katsumio. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Põe o gelo no seu copinho de água para ver se não cai água. Girou. Percebe, ó? Tá travada aqui, ó. Por isso que tem que treinar. Ela não sobe, ó. A agulha não sobe. De jeito nenhum ela sobe. Ó, continua travada. Por quê? Porque eu travei ela aqui, ó. Travada aqui. Aí depois que eu travei, o que eu vou fazer? Puxo, deixo bem na pontinha, ó. Aí eu só vou jogar o ar que já tava lá dentro. Acabou. Isso é trabalho. Nossa, não tem nada de nossa, filho. Óbvio, a primeira vez que eu olhei isso aqui, eu vi a galera fazendo, eu falei assim, que legal, né? Aí depois você fala, isso porque é óbvio, as primeiras vezes é legal. Mas depois você vê, você fala assim, não, o normal é isso. Entendeu? Ó. Ela vem sozinha, ó. Porque é a pressão, é o ar que já estava acumulando aqui. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu joguei líquido, o ar tem que sair. Simples assim. Aí eu joguei o ar de volta, o líquido tem que sair. Agora o ar está preso lá dentro. Simples assim, não tem mágica. Aí o que eu vou fazer? Por que eu estou explicando desta forma? Porque eu já vi, e eu espero que vocês jamais façam isso. Eu espero que vocês jamais façam isso. Eu já vi profissional fazendo isso aqui, ó. Tinha uma que estava toda zoneada aqui. Já estava toda arrombada. Eu já vi profissional e é o comum você ver, você fala, onde você estudou? O comum, na prática, é você ver profissional fazendo isso aqui. Ele vai jogar a medicação, aí ele puxa, e deixa a seringa, e deixa a agulha. Aí você fala,
É exatamente o que eu penso. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Põe ali, ó. Aí só deixa ali, só deixa uma brechinha. Deixa naquela outra mesa. E aí o profissional vem aqui, ou seja, olha o risco de contaminar aqui. Eu tenho um risco enorme de contaminar aqui, porque onde que eu vou colocar isso aqui? Porque eu teria que colocar, para não contaminar, eu teria que fazer isso aqui, ó. Mas eu já tenho um risco. Perceberam a diferença? Furar é o mais fácil. Gente, qualquer balconista de farmácia, eu não estou desmerecendo o trabalho desse, qualquer balconista de farmácia, qualquer marombeiro, os caras começam a ficar bombados, os caras, mano, ficam craque em administração intramuscular. Pra pegar veia, filho, um monte de drogado pega, mano, e o cara noiadaço, tal. Caramba, mano, eu vou te levar pro pronto-socorro. Olha que habilidade que tu tem. E não perde. Então, furar não é um problema. O problema é todo o conhecimento que vem para fazer o procedimento. Então, pelo amor de Deus, jamais. Vocês vão ver. Aí você olha, você fala, meu... Aí as pessoas falam assim, nossa, Vitor, essa sua cara feia. Eu falei, porque meu pai é feio e minha mãe é feia. Se meu pai fosse o Brad Pitt e minha mãe fosse... Angelina Jolie, não, eu acho bonitona, como é que é? Ana Paula... Sou Luciana Vendramini. Aí eu ia ser um gato. Ah não, minha mãe é Silvia e meu pai não tem nem nome no registro. Então... A Gretchen? Eu ouvi essa, todo mundo ouviu, né? Sou mais a Gretchen, ok. Né? Quem falou absurdo? Não, absurdo não. Gretchen, essa foi pra você, tá aí, ó. Conga, la conga. Beleza? Terminei aqui. Aí aqui eu posso ter duas possibilidades. Ou eu posso deixar aqui direto, né? Ou eu deixo aqui direto, e é o melhor. Terminei de aspirar. O que eu vou fazer? Terminei de aspirar a medicação. Eu já deixo ela aqui direto. Pau. Beleza? Vai ficar aqui. Por que eu vou deixar ela aqui? Porque eu jamais reencapo. Ah, mas professor, eu vi você reencapando aí. É porque aí é habilidade de home care. No hospital, vocês jamais vão reencapar. Tudo bem? Por quê? Porque essa é a regra. Ponto. Não reencape. Então você deixa aqui. Porque daqui já vai direto para a caixinha de pérfuro cortante. Olha aqui, ó. Não tem risco nenhum de ninguém se machucar. Do jeito que está aqui. Lixo pérfuro cortante. Aí eu pego a outra. Por que agora eu vou pegar a outra? Por dois motivos. Primeiro, porque essa daqui é muito grossa. Segundo, porque essa daqui teve o risco de contaminação nessa borrachinha. Mesmo você limpando, mesmo você abrindo na hora, existe a possibilidade do teu dedo esbarrar ali. Que para você abrir aqui, né, no hospital, até tem as maquininhas, os negocinhos, mas na prática você não tem nada, ou tu vai na unha ou tu vai com a pontinha do negócio. Você tem que abrir. E às vezes o seu dedo pode encostar. Né, tem esse furinho aqui, porque no hospital você aperta, ele meio que... ele levanta e você consegue puxar a lateralzinha. Tá? Você aperta aqui no meio. Corre o risco. Então essa daqui você deixa. Aí sim, com essa nova aqui, você vai chegar no paciente. Se for vacina 1 ml, você pode fazer no braço. Qual que é a técnica do braço? O seu vídeo passou de 1000 views. O seu lado. Acha o acrômio, põe o dedo no acrômio, e aí eu vou descer 1, 2, 3, beleza?
Que aí contando com o dedo do acroma, ele é o 4. Tira aí a camiseta aí, Fortão. Você vai falar. Cara, e que morango, hein? Nossa senhora! Cadê o nosso filho que você prometeu pra agradar aqui? Você faltou no dia. A criança vai ficar com cara de que tá vacina. Ó, beleza? Ó, vira aqui por gentileza. Isso, não, eu não vou administrar. Eu vou administrar só com a... Isso, ó. Travei. Aonde? No acrômio, ok? Que é a proeminência lá da escápula, processo ósseo. Beleza? Travei. Eu acho. A pessoa pode ser obesa, eu sempre vou achar. Travei, aí eu coloco o meu dedo em cima. Aí eu venho com os outros, ó. 1, 2, 3, desci. Cara, eu já vi um monte de técnicas aí na internet, pra quê? Não precisa. Aí eu travei. Ó, eu tenho parte anterior, parte média e parte posterior. Qual parte que eu vou pegar? Média. Travei, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Gabriel. Beleza? E o dele ainda tem o desenho, ó, do deltoide certinho. Não tem como errar. Né? Ó. Um, 2, 3, 4. Ó. Aí você vai vir fazer a medicação aqui. O bisel. Como é que vocês vão colocar o bisel? Virado para baixo. Porque aí aqui as fibras do deltoide elas se agrupam para cá. Beleza? Aqui, posso pegar com a de insulina? Pode, com a de insulina não vai doer. Tá? Não, vai ver. Não, em mim dói. Você tá maluco. Filho, eu sou homem. Qualquer agulha dói. Ah, vamos fazer glicemia. Dói. Dói. Vamos lutar? Aí beleza, não dói. Não, essa daqui eu vou distribuir para vocês mesmo. Daí eu ganhei. Beleza, ó. Aqui eu vou abrir uma outra, tá? Tudo bem? Pode. Essa aqui é de insulina. Isso, essa é de insulina. Ó, de insulina, mesmo princípio. Óbvio. Olha a diferença de tamanho. Puxa aqui, essa. Olha a diferença de tamanho. Beleza? Por quê? Porque a de insulina vai parar onde? Subcutâneo. E ainda se eu fizer inclinado, eu pego o intradérmico. Olha a diferença de tamanho. Então não vai chegar. Eu não vou administrar nem 1 ml. Vou administrar só 10 unidades. Beleza? Sim, sim, sim. Ó, mesma técnica, ó. Mesma técnica. Igual, não muda. Ó. Mesma técnica para puxar. Não muda. Tira o ar, não pode administrar com ar. Ficou bolha, o que você faz? Puxa um pouquinho até tirar a bolha e aí você tira a bolha. Opa. Vou deixar só 10, tá? Beleza? Ótimo. O que você vai fazer nessa situação? Aqui, por isso que vocês têm que treinar. Como é que eu treinava em casa? Cara, eu treinei em maçã, treinei em laranja, treinei em bola de tênis, treinei em pessoas. Mas antes de treinar em pessoas, eu treinei em um monte de coisa. E o que eu fazia? Eu colocava o negócio na parede e travava. Pum! E é isso que você vai fazer, ó. Travou.
Você vai vir num movimento único. Qual que é o problema daqui das pessoas? Qual que é o problema das pessoas? É o profissional ficar com medo de causar dor. O procedimento dói, ponto. Se o seu limiar de dor é alto, aí é um problema seu. O procedimento dói. Vai doer? Claro que vai doer. Eu vou te furar. Aí vem a mulherada e fala assim, eu não sinto nada. Sorte sua. Mas dói. Se é uma dor suportável ou não, né? Ok. Dói menos que picada de abelha. Vocês aguentam tomar injeção, mas se vê uma abelha, sai correndo. Porque aí cada um tem o seu limiar. Ok? Beleza? Aí o que você vai fazer? Não, relaxa o braço. Paciente, braço relaxado. Por quê? Dobra lá. Dobra de novo. Porque se o braço fica duro, existe o risco. Vai quebrar lá dentro? Vocês já tentaram quebrar essa agulha? Depois vocês tentam. Pô, é quase impossível. É quase impossível. Eu já ouvi. Vai quebrar a agulha lá dentro. Eu falei, sério? Você já tentou quebrar essa agulha? Já? Tenta. Não é que vai quebrar a agulha. Não, mas a chance de quebrar é você está administrando numa pessoa, não no Hulk. Tudo bem? Mas vai doer. Vai fazer esse movimento aqui, não vai nem chegar no músculo. Mas a técnica é a mesma, pouco importa. Pouco importa. Por que a técnica é a mesma? Pronto, acabou. Caramba, nem sei. Que é isso mesmo. Porque é isso mesmo. Por que você não sente? Porque você não fica com medo de furar. Você não fica com... Né? Por que dói? Porque a pessoa ela vai fazer isso aqui, ó, para doer. Ó, nunca reencape, mas se tiver, se a gente já conversou, né? Técnica do X, ok? Porque aí não tem risco de chegar, nunca. Mas se, quer dizer, você está lá no home care. Às vezes você está no home care, aí você vai fazer o quê? Tem descarga? Não tem. E aí você vai fazer o quê com a selinha? Por que às vezes dói? Porque o profissional, no começo da carreira, ele fica assim, né? Aí a pessoa olha pra você e fala, mano, sumiu. Meu, o negócio pum, é um movimento só. Tá vendo? Não quebra, é difícil quebrar. Ó, vai quebrar a agulha? Não quebra. Ó, difícil. Até pode entortar, mas quebrar? Difícil quebrar. Muito difícil. Então esse é o problema, que aí o profissional vai... Não, filho, o movimento é um movimento único, pau. Preciso puxar? Não preciso puxar. Tá bom? Existe o risco de perfurar um vaso sanguíneo? Claro que existe. A técnica moderna diz, não puxa. Professor, quantas vezes você puxou e veio sangue? Nunca. Quantas medicações você deu? Deve estar na casa do 1 milhão. Nunca veio. Então o movimento ele tem que ser único. Você vai pegar lá na sua casa, você vai pegar lá uma maçã, vai pegar uma mexerica, vai pegar uma pera, vai pegar uma bolinha que aí você consegue apertar, bola de isopor, e aí, pum, o movimento tem que ser único. Sem dó. Pum. E aí quando você faz o movimento, fez o movimento, colocou lá o... Você vai travar, mesmo esquema. Acabou. Se a medicação for muito oleosa, o que você faz? Você vai mais devagar. Aí você vai mais devagar. E aí qual que é a dica que eu digo para vocês aqui? Quando a medicação ela é muito oleosa, você vai pegar aí um Decadron, vai pegar aí uns anticoncepcionais extremamente oleosos, você vai pegar antibiótico extremamente oleoso. O que você faz?
você aperta um pouco mais, ó. Você vai apertar um pouco mais. Eu não vou te furar, pode ficar tranquilo. Tá? Você vai apertar um pouco mais. Isso se a pessoa não for muito magra. E aí você vai fazendo o quê? Você vai administrando devagar e vai aliviando. Por quê? Porque se eu aperto muito, ela vai chegar em umas fibras mais profundas. E aí eu vou administrando. Quando eu vou aliviando, eu vou espalhando a medicação. E aí volta lá no comecinho. Quanto maior for a área que a medicação estiver diluída no músculo, mais rapidamente essa medicação vai ser aspirada, absorvida por esse corpo. Tudo bem? De medicação intramuscular, local, técnica para aspiração, técnica para diluição, troca de agulha, técnica de administração, dúvidas, angústias, frustrações. Ó, só um instantinho. Trouxeram? Soro não, né? Na próxima, quer você? 8,50. 8,50, então por hoje já deu. Na próxima, o que nós vamos fazer? Traz. Eu vou trazer de volta, mas aqui, quem já quiser já pode levar algumas, tá? Para treinar em casa. Aí na semana que vem, a gente vai treinar com esta. Ah, professor, eu quero treinar com a outra. Ok, se você achar alguém que queira treinar com você e vice-versa, beleza. Não leva um pacotão não, senão as próximas turmas aí eu também não consigo doar. Tem 10 em cada pacote. Aí, isso, pega uma, no máximo 2 seringas. Tá? Isso. Pega uma, no máximo 2. Tá bom? Porque aí vocês treinam. Tudo bem? Dúvidas? Diga, Yolanda. Não. Não. Se extravasou, é porque você administrou errado. Pega ali pra mim, pra eu... Isso, aqui. Então, tem mais aqui. Quer mais?